Fala galera, tudo certo com vocês? Bom, espero de coração que todos vocês estejam ótimos e super animados aí para dar continuidade na programação em R junto comigo, beleza? Vamos lá. Jean, o que nós iremos discutir na aula de hoje? Na aula de hoje nós iremos discutir um pouquinho sobre laços, né? E mais especificamente o laço for. Para que isso serve, né? Bom, vamos lá. O for, pessoal, ou melhor dizendo, o laço, tá? Ele é uma ferramenta que ele permite repetir um conjunto de instruções, um número específico de vezes, tá? Então, se você quer aplicar, por exemplo, uma determinada função, por exemplo, uma média, né? Eu quero aplicar a média para todos os genes que eu tenho na minha tabela ou na minha matriz, né? Você vai lá, usa o for e ele faz isso, ok? Ou para uma quantidade determinada, né? Que você tem em mente a quantidade de vezes que você quer aplicar aquela função. Ok? Laço também, pessoal, ele pode ser o seguinte, ó, ou enquanto uma determinada condição for verdadeira, que daí entra o outro laço, que é o while, tá? Então, enquanto uma condição for verdadeira, aplique essa determinada função, tá? Então, vai ser o laço while, beleza? Então, pense neles como uma forma de automatizar tarefas, tá? Que seriam tediosas e propensas a erros se serem feitas manualmente, tá? Isso no contexto da genômica, ele é utilizado para calcular a média de expressão de cada gene em um grande conjunto de dados, trabalhar com dados de variantes genéticas, tá? Os laços eles podem ser usados para analisar cada variante individualmente, tá? Então verificar se ela é patogênica ou não, tá? Verificar se é uma variante rara ou não, ou se é uma variante comum. E bom, vamos lá então. Já nesta aula a gente vai focar em qual laço? While ou for? O for, tá? Que aí é o primeirinho ali. Então, o for ele é ideal para quando você sabe quantas vezes a repetição deve ser ocorrida, beleza? Então, vamos lá. A sintaxe do for, pessoal, eu já abri meu R aqui para vocês. Deixa eu só colocar o programação R, né? Que é aquele nosso projeto que a gente está seguindo. Ok, está abrindo. Belezinha, tá? Então, assim, ó, a sintaxe do for vai ser o seguinte: for, tá? Abre parênteses, abre chaves, ok, é isso, tá? Eu dou a quebra de linha só para ficar mais bonitinho aqui e eu poder escrever o código aqui, ó, tá? Mas eu poderia continuar com as chaves aqui também, não tem problema, aqui, ó, tá? Mas quando eu dou uma quebra de linha, ele já joga a chave lá para outra linha. Ok, aqui dentro do for eu vou colocar uma variável, tá? Variável, vou colocar um in e vou colocar aqui uma sequência. Olha que bacana, tá? E aqui vai ser o meu bloco de código. Bloco de código, beleza? Beleza, já entendi. Mas vamos lá, o que é essa variável? A variável, pessoal, é uma variável temporária que vai assumir um valor daquela sequência, tá? Então a sequência seria tipo assim, 1 até 10. Pronto, tá? Se eu seleciono isso aqui, ó, eu tenho uma sequência de 1 até 10. Essa variável eu vou chamar de i, mas eu poderia chamar de a, de b, de c e assim por diante, tá? Aqui eu vou colocar uma função, tá? Por exemplo, print i, né? Então imprima i, ó. Olha lá, prontinho. Então, na primeira vez que ele fez, ele imprimiu 1, na segunda vez ele imprimiu 2 e assim por diante, tá? Ele não fez, pessoal, isso daqui, ó. Perceba que isso aqui é um resultado. Ele fez isso daqui, ó. Então, esse aqui é um resultado, esse aqui é outro, esse aqui é outro, esse aqui é outro e assim por diante, tá? Beleza, já comecei a entender essa parte do for aí. Mas vamos para um exemplo mais prático aqui, um contexto, certo? Certo, vamos lá. Eu tenho aqui, pessoal, expressão gênica, né? Expressão gênica, eu vou criar um data frame, ó, data.frame, e eu vou criar uma coluninha aqui chamada gene. Gene recebe gene, deixa eu colocar assim, gene 1, opa, a vírgula vem depois, gene 1, gene 2 e gene 3, tá? Beleza, vou colocar uma vírgula aqui, ó, para eu criar uma outra coluna, tá? Gene, aí eu vou criar assim, ó, amostra 1
Tá? A amostra 1 recebe os seguintes valores: 10, 15, 8, vírgula. Vou criar uma outra coluna que vai receber o seguinte: amostra 2. Tá? Que é a outra coluna, que vai receber os valores de 12, 18 e 9. Tá? Perfeito. Então aqui a gente vai criar o nosso data frame. Tá? Vocês vão entender melhor o que são data frames nas aulas futuras ali. Mas ó, criei uma tabelinha de dado. Então aqui eu tenho a coluna do gene, da amostra 1, da amostra 2, aí gene 1 vale 10, o gene 1 para a amostra 1 vale 10, para a amostra 2 vale 12, e assim por diante. Tá? Aí o que eu vou fazer agora? Olha que interessante. Eu vou criar aqui médias, recebe, eu quero criar um número numeric, tá? E qual que é? Eu quero criar um número, certo? Ó, se eu executar isso aqui, pronto, criei um número. Mas não tem nada lá dentro. Mas eu vou determinar a quantidade de elementos que vai ter lá dentro. Tá? Qual que é a quantidade de elementos que vai ter lá dentro? NRow. O que o NRow faz? Ele faz uma contagem de linhas, tá? N de number, né? Row de linhas ali. Então, NRow de expressão gênica. Então, dentro da minha expressão gênica, que é essa tabelinha aqui, qual que é a quantidade de linhas? 3. Então, se eu faço numeric 3, né? Eu estou criando 3 números lá dentro, que é 0, né? Eu não coloquei um valor específico. Tá? Então, vou criar esse objeto. Ok, criei. E agora eu vou aplicar um for. Então, for de i, qual que é a variável? Eu vou chamar aqui de 2 pontos, nRow de expressão gênica. Tá? Jean, por que isso, né? É que eu quero fazer o seguinte, pessoal. O meu i é a minha variável, tipo, temporária, né? Aquela que vai entrar aqui dentro do código. E por que eu estou colocando essa sequência aqui de 1 até a quantidade de linhas, né? Porque se eu mudo aqui esse meu data frame e coloco 4 linhas, tá? Eu não preciso alterar aqui o código abaixo, porque aqui o código ele já está pegando aqui o número de linhas. Tá? Então eu não estou dependendo de um número específico, tipo, eu vim aqui colocar 3, eu vim aqui colocar 4. Não, ele já vai pegar e vai fazer o cálculo em cima da matriz, ou da tabela, né? Beleza, já entendi. E agora, né? O que dá pra gente fazer aqui? Tá, então, para todo mundo, né? Ou seja, para todas as linhas aqui, então, opa, deixa eu só sair daqui, aí. Eu tenho que selecionar a partir daqui. Yeah. Então, para todo mundo ali, ó, 1, 2, 3, linha 1, linha 2, linha 3. O que eu quero que faça? Pega médias. Ok, esse objeto aqui. Que tem os 3 valores ali dentro, certo? Na posição, vou colocar assim, ó, posição I, né? Quem é a posição I? Na primeira interação vai valer 1, na segunda interação vai valer 2, na terceira vai valer 3. Então, na primeira interação valendo I, ou valendo 1, ó, receba. Então, médias, na primeira posição, receba min, que é a média, certo? De quem? De as.numeric, né? Então, eu estou transformando o número quem? Que eu estou transformando em número, né? Expressão gênica. Aqui. Aí, como eu estou trabalhando com tabela, pessoal, ó, daqui eu tenho que informar quais são as linhas e quais são as colunas, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, o colchete, que aí eu vou escolher, né? Que é a posição. Posição das linhas, eu quero a linha I, né? Que é a mesma que está indexada aqui, ó. Então, se for linha 1, aqui também vai ser 1, ok? Tá. Então, eu quero a linha I. E as colunas, eu não quero essa primeira. Então, eu quero a 2 e a 3, tá? Uma forma de colocar isso é assim, ó. Tipo uma sequência, tá? Ou eu poderia colocar um Czinho, ó. C, 2 e 3. Tá? Vamos deixar a sequência, que eu acho que é mais simples, né? De 2 até a 3, ó. Da segunda até a terceira coluna. Então, ele vai pegar a primeira linha, vai pegar esses 2 valores aqui, tá? Então, ó, vamos entender o que está acontecendo aqui. Ele está pegando e está transformando, na verdade, vamos aqui, ó. Aqui. Pronto. Mas, Jean, por que NA? Porque tá o I. O I, ele não está entendendo o que é o I.
tá? Então vamos colocar como sendo 1. Ó, então ele está pegando a primeira linha, ok? Agora, pessoal, o que ele vai fazer? Agora ele vai transformar isso em número. Ó. Beleza? E agora, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a média desses dois números. Ó. Beleza? Tá, eu só vou trocar esse 1 pelo i, né? Porque ele vai fazer uma interação aqui. E vou executar o meu for. Prontinho. Já executei, então ele já executou para todas as linhas, tá? O que eu posso fazer agora? Imprimir esse resultado, que daí seria o print, né? Print de quem? De médias. Então eu tenho aqui 11, 16.5, 8.5, ok? Tá. Então já deu para entender um pouquinho, né? Então o for ele faz esse laço, tá? Mas ele faz com todo mundo, tá? Então ele pega ali, opa, meu data frame tem 10 linhas. Se eu colocar aqui, ó, do 1 até a quantidade de linhas, ou seja, ele vai interar, né? Ele vai assumir o valor das 10 linhas. Então aqui ele assumiu para a primeira linha, depois para a segunda, depois para a terceira e assim por diante. Belezinha? Tá. Bom, tenho outros exemplos aqui, mas eu vou trabalhar nas próximas aulas para essa aula aqui daí não ficar muito extensa, beleza? Então, aguardo você na próxima aula. Valeu!